Olá pessoas, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, vocês já sabem disso, eu sou o Rodrigo e ali está o nosso querido mestre do terror. E finalmente a gente vai concluir, chegou o momento da conclusão, Superman entre a foice e o martelo, também conhecido pelos antigões como eu, como simplesmente o Super-Homem. E a gente vai finalmente entender qual é a minha opinião a respeito do último capítulo. Experimentei esse formato novo aí, para quem não acompanhou os outros vídeos e quiser acompanhar, por acaso entrar aqui só neste vídeo, eu decidi falar da minissérie A Foice e o Martelo separadamente, item a item, né? Capítulo a capítulo, para experimentar uma nova maneira de passar as sensações que eu vou tendo à medida que avanço na leitura. E eu devo dizer que eu gostei bastante de fazer isso. É interessante separar as sensações, não ter elas todas juntas para resumir num único vídeo. Eu acho que é mais proveitoso, inclusive para quem assiste, e por isso mesmo pretendo repetir futuramente em outras minisséries. Eu não digo que absolutamente toda minissérie que o Coleção Paralela mostrar vai trazer esse enfoque de ficar separando, né, por capítulos, vídeo a vídeo, mas com certeza terão outros. Mas vamos ao que interessa, né? A conclusão de Entre a Foice e o Martelo, obra muito boa do Millard e do Plunkett, foi satisfatória? Ela manteve a pegada para mim? Pois eu lhes digo que sim. É uma obra realmente incrível. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Assim. É uma obra realmente incrível. É uma obra fantástica. As coisas se desenrolaram mais ou menos como eu imaginei. O Super-Homem aqui não é um cara do mal, mas é um cara que julga que os fins justificam os meios, o que acaba sempre produzindo, digamos assim, vilões que não reconhecem que são vilões. Eu, na minha visão, na minha ótica, como um ditador totalitário que é, ainda que acredite em ter ética, ainda que não queira dominar inteiramente pela força, mas como ditador totalitário que é, o Super-Homem aqui está longe de ser um herói de verdade. Afinal de contas, mesmo que com as melhores intenções do mundo, ele subjugou quase o planeta inteiro. Ele se recusa a subjugar também a América, né, também os Estados Unidos, a América do Norte, mas ele poderia fazer isso pela força, ele se recusa a fazer isso em nome de uma ética e tal, mas ainda assim ele subjugou o restante do planeta, porque embora as nações não sejam exatamente forçadas a se alinhar a ele, uma vez feito isso, parece que não tem volta e a liberdade das pessoas é realmente cerceada. Veja os robôs do Super-Homem. No último capítulo nós temos um Luthor muito mais parecido, fisicamente falando, do Luthor que conhecemos. Temos um Luthor careca, mais gordinho, mas ainda é tão frio, tão calculista e tão ardiloso quanto o Luthor que a gente sempre conheceu. Eu comentei no outro capítulo que eles haviam encontrado o anel do Lanterna Verde e que eu me perguntava exatamente qual era a eficácia do anel como grande arma contra o Superman, já que já havia se provado que, né, não é um Lanterna Verde não é mais poderoso que o Super-Homem. E acabei descobrindo aqui que a aplicação que tentaram dar para a arma que o Luthor encontrou, o anel, né, foi realmente um tanto diferente do que eu poderia imaginar. Era o Luthor sendo Luthor. Os Lanternas Verdes foram usados aqui, sim, os Lanternas. Ele acabou montando uma tropa de Lanternas Verdes.
Depois de conseguir finalmente decifrar como usar, os Lanternas Verdes aqui foram basicamente bucha de canhão num plano do Luthor para distrair o Superman. O Brainiac, conforme eu havia previsto, não que tenha sido uma grande previsão, realmente se tornou peça central nos planos do Super-Homem, uma vez que também foi subjugado e reprogramado para se tornar o computador central de todas as operações do Homem de Aço. Num dos últimos e mais ousados planos do Luthor, como eu falei, a tropa dos Lanternas Verdes criadas pelo Luthor é usada como bucha de canhão. As Amazonas se aliam ao Luthor contra o Super-Homem numa tentativa de derrubar, né, de rechaçar o ditador. Porque, para minha surpresa, esse é um Super-Homem num nível de poder realmente absurdo, porque já vimos ele em confronto contra a Mulher Maravilha, por exemplo, e sabemos que ela, no mínimo, é capaz de causar muito mais dano e problemas do que ela causa aqui. Os vilões presos pelo Luthor, que depois são soltos para enfrentar o Super-Homem, e eu digo a mesma coisa. Vocês podem ver que aqui tem o Apocalipse, né? Tem Apocalipse? Não. Eu não lembro o nome do cara agora, me deu branco. Mas tem o Caveira Atômica, tem o Parasita, e todos esses vilões foram lançados contra ele, e sabemos também que em sua maioria são vilões que sempre foram capazes de causar extremos problemas para o Homem de Aço, mas que aqui são rechaçados com extrema facilidade. Conveniências de roteiro? Talvez, mas nem toda obra, por melhor que seja, por mais maravilhosa que seja, obra alguma consegue ser perfeita em tudo e agradar totalmente em tudo. O plano do Luthor previa uma jogada psicológica que deu certo e que eu achei conveniente demais dar certo, né, que foi mandar o bilhetinho pro Super-Homem. Porque simplesmente não põe o mundo inteiro em uma garrafa, Superman? Eu fico alternando de Superman e Super-Homem, já expliquei porque eu faço isso. E isso fez com que ele simplesmente desmoronasse e desistisse dos seus planos, inclusive de dominar a América do Norte, né? Dominar os Estados Unidos. E cara, eu confesso que eu não curti muito isso. São duas coisas que eu não curti. Eu não curti muito isso, que essa jogada psicológica tenha funcionado de tal maneira no Super-Homem a ponto de desestabilizá-lo, de praticamente derrotá-lo, de reduzi-lo à impotência. E também não gostei muito do final, mas eu explico depois. Em suma, nós acabamos descobrindo aqui que o Brainiac, uma vez vilão, sempre vilão, como o próprio Luthor chega a falar, uma mente como a dele, né, e o Brainiac também se vangloria disso, uma mente como a do Brainiac não pode ser subjugada com facilidade, não pode ser simplesmente reprogramada. Ele nunca abandonou seus planos de conquista, ele nunca abandonou seus planos de dominação, e uma vez que o Super-Homem quis recuar o que poria em xeque os seus planos, o Brainiac reagiu e tentou traí-lo. Mas acabou não dando certo. É uma história mega conhecida, né, entre a Foice e o Martelo, uma saga mega conhecida. Eu não tenho certeza, estragando a leitura de basicamente ninguém. E aí nós temos o final. O final traz aos olhos do mundo uma vitória do Luthor. O mundo acredita que o Super-Homem morreu, que o Super-Homem foi destruído, e que o Luthor venceu, né? O capitalismo volta a dominar o planeta, estátuas do Super-Homem são destruídas em todo canto, em cenas que nós já vimos muito na vida real, né? Já vimos muito acontecer com ditadores na vida real. A expectativa de vida da humanidade é ampliada de maneira astronômica. As pessoas vivem muito tempo, doenças são bem erradicadas é ótimo, né? Mas doenças são erradicadas, enfim. Por motivos frios e calculistas, porque o Luthor
é incapaz de empatia, mas sobre o domínio dele, acho que eu não mencionei isso, né? Uma vez que o Super-Homem é dado como morto, Luthor se torna um novo governante supremo do planeta. E ele é incapaz de empatia, ele é incapaz de se importar de verdade, mas ele é calculista e ele sabe o que precisa fazer para manter o domínio das pessoas, e ele, portanto, melhora tudo o que pode na vida das pessoas com a única intenção de manter esse controle, e seus descendentes vão dando prosseguimento a isso. Qual é a parte que eu estou dizendo que eu não gostei nesse final? Eu não gostei do fato do Super-Homem ter saído de certa maneira impune. É como eu disse, é minha visão, outras pessoas que leram podem ter uma visão diferente, mas na minha visão, uma vez que ele se tornou um ditador, ainda que com boa intenção, ainda que um ditador meio leve, vamos dizer assim, um ditador meio suave, que tentava agir com uma mão mais branda, mas ainda era um ditador, ele se tornou um vilão, ele está longe de ser um herói, ele está longe de ser o mocinho da história, e eu esperava que ele tivesse um final mais punitivo. Acho que eu sou meio puritano nessas coisas e eu sempre espero aquele clichê de a vilania ser punida. Mas por outro lado, isso é apenas parte do final. O restante do final, né, vamos dizer assim, a apoteose do fim de A Foice e o Martelo, né, de Superman entre A Foice e o Martelo, que esse sim eu não vou mencionar para o caso de alguém que ainda não leu, quiser ler e assistir esse vídeo. Este sim foi um final que eu achei genial. O final de A Foice e o Martelo carrega algumas coisas que eu não gosto, como eu já disse, como já mencionei. Não gosto do ardil psicológico funcionar dessa maneira. Não gosto do Super-Homem ter simplesmente fingido que morreu, tipo o cara do Megamente lá, o Metro Man. Não sei quem plagiou quem aí agora. Mas eles são apenas parte do capítulo final. O auge do capítulo final, né? O final realmente apoteótico que nos encontra. Este eu gostei muito e mostra o quanto essa história é genial. O quanto essa história realmente, a gente pode dizer assim, ela merece se tornar um clássico do personagem, um clássico dos quadrinhos. E embora seja uma visão bem estereotipada de uma época, ainda é um texto incrível. Se não é a melhor arma do Milla, a melhor arma é ótima, né? Se não é a melhor obra do Millar, é com certeza uma das melhores, tipo top 3, eu não tenho dúvida disso. Porque muito bem escrita, muito bem conduzida, e nada é perfeito. Algumas coisas a gente não vai gostar, mas se você termina uma leitura com um leve sabor de desapontamento, mas ainda um sorrisão de satisfação, porque foi gostoso ler, então a obra se saiu 100% bem. E se você gostou desse vídeo, aquele likezinho aí pra mim, pro meu querido mestre do terror. Fomos!